Fala, torcedor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Flá Paulo na área. É isso aí. Hoje, sexta-feira, chegando o final de semana e amanhã já tem Flamengo de novo. Depois de uma boa vitória contra o Cruzeiro, de um bom jogo que o Flamengo fez, né? No estilo do Leonardo Jardim, que está impondo o estilo dele, o estilo de jogo dele. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 e agora vamos para o Botafogo, lá no campo do Botafogo, lá no famoso tapetinho. É isso mesmo, Flamengo e Botafogo. Lembrando que o Flamengo já venceu o Botafogo lá, mês passado, no Campeonato Carioca, 1-0, tá lembrado disso? Então é isso, o Flamengo venceu o Botafogo lá, então vamos de novo lá. E qual será o time que o Leonardo Jardim vai colocar em campo? Qual será, viu? Porque jogou domingo, jogou quarta-feira e agora jogar sábado, eu acho que ele vai... Eu já imaginava que ele ia preservar alguns jogadores agora na quarta-feira. E acabou preservando 3 jogadores só apenas. O Varela, o Samuel Lino e o Carrascal. E agora vamos ver esse jogo de sábado. Eu acho que ele vai vir pelo menos com umas 5 ou 6 mudanças aí. Talvez Pedro e Paquetá eu acho que não vem. Acho que Paquetá não. Pedro e Arrascaeta. Paquetá eu acho que vem. Paquetá tem um problema no dedo aí, mas vamos falar um pouquinho dessa notícia. Vamos falar um pouquinho do Mengão, desse jogo de amanhã. Jogo muito importante. O Flamengo precisa vencer. Ontem tivemos o Campeonato Brasileiro. Palmeiras perdeu para o Vasco, olha só, depois de 10 anos o Vasco conseguiu ganhar do Palmeiras de virada. São Paulo líder do campeonato com 13 pontos, isso mesmo, São Paulo líder do campeonato. E o Flamengo também pertinho ali, graças à vitória contra o Cruzeiro. Mas antes de a gente falar desse jogo, a gente tem que pedir aquele like. Deixa o like, torcedor, tá vendo o vídeo, deixa o like é muito importante para o crescimento do canal. Tá vendo o vídeo, vai lá e dá esse joinha pra gente, vai nos ajudar muito. E se você não é inscrito no nosso canal, passou por aqui, caiu de paraquedas, quiser se inscrever no nosso canal, a gente vai agradecer muito sua inscrição, que aqui é de coração, valeu? Aqui é pra gente falar do Mengão, resenhar sobre o Flamengo. Se quiser deixar uma pergunta, um comentário, uma crítica, a gente vai responder na medida do possível, mas sempre com educação, sempre com responsabilidade, sempre respeitando aqui o próximo, valeu? Vamos falar um pouquinho do Mengão aí. Amanhã tem Flamengo e Botafogo, jogo lá no Engenhão, no campo do Botafogo, falar do tapetinho, isso mesmo. E vamos ver qual time que vai ser em campo. E a gente percebe aí que já tem o jeito de jogar do Leonardo Jardim. Nesse último jogo aí a gente percebeu aí que o Flamengo jogou muita transição, né? Deu a bola pro time do Cruzeiro, o Cruzeiro tocar a bola, mas aquela posse de bola inativa, né? Aquela posse de bola que o Cruzeiro tem os zagueiros livres para sair jogando ali, mas o Flamengo faz uma parede do meio de campo ali para não deixar o Cruzeiro chegar. E o Cruzeiro, na verdade, não chegou. O Cruzeiro, no primeiro tempo, só chegou uma vez, só com uma falha do Léo Ortiz, que deu um bote errado ali no atacante do time do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro atacou o espaço, e aí o nosso Rossi foi lá e defendeu uma bela bola ali, defendeu uma bola, mas foi falha do Léo Ortiz, que não tá bem, né? Na verdade, o Léo Ortiz ainda continua devendo seu futebol. Não sei o que aconteceu com o Léo Ortiz, não sei. Sei que ele tá devendo ainda. Então ele falhou e o Flamengo acabou levando aquele contra-ataque ali e quase seu gol do Cruzeiro. Só foi isso no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro teve algumas outras chances também, mesmo, mas o Flamengo, 2 jogos bem sólidos. Você percebe que o Rossi não tá fazendo defesa difícil. Fez aquela defesa no primeiro tempo, depois não fez mais defesa difícil. O Rossi praticamente não trabalhou. A zaga do Flamengo está bem postada mesmo. No segundo tempo tivemos uma falha ali com uma bola voltada, se não me engano, do Alexandre para o Léo Pereira. O Léo Pereira deixou a bola passar. O atacante do Cruzeiro pegou a bola e quase fez gol ali. Mas graças a Deus deu tudo certo. O Flamengo não tomou gol e vencemos o jogo por 2-0. Naquele estilo do Leonardo Jardim. A transição de bola rápida. O Flamengo pega a bola, o Flamengo não fica tocando a bola para um lado e para o outro, como é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz ele gostava de aproximação, de tocar bastante a bola para aproximar, para atrair o adversário para cima, depois o Flamengo buscar as pontas, né? Não, o Léo Jardim não. Ele procura sair de trás tocando, mas já procurando o ataque, em busca do ataque rápido, né? Ele gosta de finalizar a jogada, ele gosta de chegar no gol. Eu até falei nesse último vídeo que teve uma hora nesse jogo contra o Cruzeiro, o Paquetá pegou uma bola e voltou para trás. Ele ficou pé da vida. Ele ficou pé da vida porque ele queria que o Paquetá seguisse para ele, que o Paquetá tinha campo a seguir, o Paquetá acabou voltando. Isso são alternativas, são jeitos de jogar que ele vai se impondo de acordo com os treinamentos que ele vai ter. Esse jogo de sábado agora amanhã, a gente não sabe se ele vai conseguir vir com o time completo, do jeito que jogou esse time. Esse time aí jogou praticamente 2 jogos seguidos. Jogou contra o Fluminense. A diferença do Fluminense para o time do Cruzeiro foi o Samuel Lino que saiu, o Carrascal que saiu e o Varela. Entrou Emerson Real, entrou o Paquetá, entrou o Cebolinha. Então vamos ver qual vai ser o time que vai jogar nesse sábado aí. Acreditamos, pelas notícias que está correndo, eu acho que Pedro não vai para o jogo, Pedro vai ser preservado, deve entrar no segundo tempo se precisar dele, e Arrascaeta, esses 2 caras. Jorginho também, outro jogador que deve ser preservado. Léo Pereira também, que estava muito cansado, desculpa, muito cansado. Léo Ortiz que está mal, né? Então talvez aí ele venha aí com a zaga bem alternativa aí.
Talvez aí venha aí com o lateral direito o Varela, na esquerda o Ayrton Lucas, ali na zaga ali pode vir o Vitão ou se não o Danilo, eu acho que é o Danilo. No meio de campo pode vir o Everton Araújo, que é um jogador mais pesado, mais de marcação, e lá vai precisar, porque é o tapetinho do Botafogo. O Botafogo tem que buscar o gol, vai ter que buscar a vitória, porque o Botafogo está lá atrás, está lá atrás no Campeonato Brasileiro, então precisa fazer ponto. Então eu acredito que ele vai jogar com um jogo mais fechadinho, armando no contra-ataque. E lá na frente eu acredito que ele vem com o Wallace Ian como centroavante. Eu acho que na esquerda vai continuar do mesmo jeito ali o Cebolinha e também o Paquetá. E olha essa notícia, a notícia que ele está recuperando o Pedro. E é verdade, a gente está percebendo que ele está recuperando o Pedro mesmo. O Pedro está sendo recuperado. A gente tinha visto o Pedro com o Felipe Luiz muito triste, muito cabisbaixo, não jogando bem, não correndo, porque o cara tá desanimado, porque a gente sabia que o Felipe Luiz estava improvisando jogadores no lugar dele. Como é que um jogador como o Pedro, um craque de bola, vai se sentir sabendo que o técnico está improvisando o jogador na sua posição? Ele improvisava o Plata, improvisava o Carrascal, improvisava o Bruno Henrique, mas não colocava o Pedro na sua posição. Esse que é o problema. E quando o Pedro entrava, ele sempre tirava. O Pedro nunca conseguia fechar um jogo. Ele sempre tirava o Pedro. Então o Pedro não estava animado. Então a gente tem que entender, o cara não vai se animar. Mas agora com o Leonardo Jardim, a gente tá correndo pra caramba. Contra o Fluminense, a gente já viu um Pedro correndo muito. E no jogo de quarta-feira, um Pedro muito ligado no jogo, fez um belo gol, jogando bem. Isso que é mais importante. Então, recuperou o Pedro. O Pedro tá recuperado e o Pedro tá pronto. E eu acho que daqui pra frente vai ser Pedro mesmo mais 10 lá na frente. É isso aí. Eu tô gostando de ver esse começo de temporada, esse começo de trabalho do Leonardo Jardim. Ele tá impondo o ritmo dele, um estilo de jogo diferente, que é aquele que o flamenguista não gosta, que é um estilo de transição rápida, dá a bola pro adversário, faz uma parede no meio de campo ali, espera o adversário e aí contra-ataca muito forte. Esse é o estilo de jogo do Leonardo Jardim. A gente viu isso no Cruzeiro e tá impondo no Flamengo. Meu amigo, o Flamengo tem jogadores rápidos, tem bons jogadores no meio de campo. Se o Flamengo conseguir impor esse jogo que ele quer aí, vai dar muito certo. É claro que a gente quer ver o Flamengo se impor em cima dos adversários. Com os times pequenos, o Flamengo vai se impor. Agora, com os times grandes, vai ser que nem esse jeito aí. Contra o Cruzeiro, Palmeiras, esses jogos assim, vai ser assim. O Flamengo vai se fechar bem ali para armar no contra-ataque. Não é o que eu queria, mas é um estilo vencedor. É um estilo vencedor, um estilo de jogar que dá vitória. É isso aí. Outra notícia é o Paquetá, meu amigo. Olha só essa notícia aí. Paquetá acabou fraturando o dedo, ele acabou machucando o dedo, imobilizou para jogar, jogou mais alguns minutos, mas depois teve que sair, não teve jeito. E o Paquetá vai pro jogo, porque depois de uma partida que ele fez, o Paquetá foi um dos melhores jogadores. Paquetá e Pedro foram os melhores em campo. Então não tem como o Paquetá ficar fora. Primeira partida que ele jogou bem, desde o dia que ele chegou no Flamengo, ele não tinha conseguido jogar bem, errando muito, errando passe. Dessa vez a gente viu um Paquetá ligado, Paquetá marcando, Paquetá dando passe. Olha o passe que ele deu para Arrascaeta no primeiro tempo, quase que o Arrascaeta faz o gol. Então é um Paquetá bem ligado mesmo, dando muitos passes. Olha, legal, eu gostei de ver o Paquetá nesse último jogo jogando bem, então não tem como ele ficar fora. O Paquetá tem que jogar nesse jogo contra o Botafogo. E eu acredito que vai pro jogo mesmo com o braço imobilizado ali, com os dedos imobilizados, ele vai pro jogo, nesse jogo muito importante contra o Botafogo. Olha a classificação aí. O Flamengo tá ali, meu filho. O Flamengo tá ali, ó. Esse marcado de vermelhinho aí é o Flamengo. O Flamengo tá pertinho ali. E ontem o time do Palmeiras perdeu de virada pro Vasco. E o São Paulo, meu amigo. São Paulo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. 13 pontos. Isso mesmo. São Paulo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Futebol é assim, meu amigo. São Paulo muito mal lá, ó. Venceu o Flamengo. Se recuperou. E agora tá seguindo aí o caminho dele. Tá na liderança. São Paulo tá na liderança do Campeonato Brasileiro. Futebol é assim, meu amigo. São Paulo. Se o São Paulo vai segurar, não sei, vamos ver. Eu acho que não, acho que o São Paulo não tem time para segurar lá na frente. Mas por enquanto, nas campanhas dele, sempre tem um que dá uma desgarrada aí, e o São Paulo desgarrou, e agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Então é isso, essas são as notícias do Mengão de hoje, e amanhã tem Flamengo, vamos ver qual time que ele vai colocar em campo, o nosso Leonardo Jardim. Esperamos que seja um time competitivo e conseguir uma boa vitória contra o Botafogo. É difícil, jogar lá contra o Botafogo é bem difícil. Campo sintético, bem preocupante. Mas eu tô confiante, eu acho que a gente tem condições de fazer uma boa vitória, como a gente fez no mês passado. E antes da gente encerrar esse vídeo, a gente tem que pedir aquele like, então, é isso mesmo, deixa o like é muito importante para o crescimento do canal. Vai aí nesse joinha embaixo aí, ó, clica pra gente aí, não paga nada, é de graça, não paga nada, tá vendo o vídeo, deixa o like. E se você não é inscrito, passou aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, é de graça, não paga nada também. Ative o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo no canal, o YouTube vai mostrar pra vocês, valeu? É isso aí, uma boa sexta-feira a todos nós.
E que vamos para o próximo jogo, que é amanhã, sábado, contra o Botafogo. Jogo muito importante, o Flamengo tem que se vencer, o Flamengo já encosta lá nos líderes. Né? Então é isso, Flamengo e Botafogo lá no tapetinho. O Botafogo que tá fora da Libertadores, também tá fora, então eles precisam marcar pontos, precisam ganhar. E ultimamente o Flamengo tem batido demais neles ali. No último jogo no mês passado, o Flamengo venceu eles por 1-0. Então vamos lá, Flamengo e Botafogo amanhã. Jogão de bola. É isso aí. Valeu, um abraço a todos. Fique na paz, uma boa sexta-feira. Que seja amanhã com vitória, sabadão com a vitória do Mengão. Mais uma, né? Mais uma pra começar. Valeu, fui!